Olá, aqui é o Gabriel Marques, eu sou psicólogo especializado em hipnose e hoje nesse vídeo eu vim contar um pouco dos fundamentos necessários para você começar a buscar a sua autotransformação. Se você está passando por uma angústia, uma sensação de vazio, se você está buscando algum objetivo como emagrecer ou mudar hábitos nocivos, enfim. Isso é um conhecimento básico, para que você, através de reflexões, de ideias, possa ir transmutando, possa ir se autoconectando, se auto-esculpindo, se auto-transformando. A primeira ideia central, que é muito importante entender, é por que fazemos o que fazemos? O que nos motiva? Por que uma pessoa quer ser médica e a outra pessoa quer ser advogada? Por que uma pessoa gosta de um tipo de roupa e a outra do outro? Por que nós fazemos o que fazemos? E por que algumas vezes a gente entende algo, mas não sente? Ou então gostaria de sentir algo diferente de algo que parece não fazer sentido, como uma fobia, por exemplo. Eu tenho fobia de borboleta. Não faz sentido, lógico, eu sei, mas eu sinto o medo. O cérebro é o grande responsável. E aí a gente vai entender um pouco de como começar a controlar esse nosso cérebro. Basicamente, a gente pode começar com a primeira etapa. Qual a primeira etapa? O cérebro é dividido em 3 grandes partes, é a teoria do cérebro trínio. O que seria essa teoria? A primeira parte dela se refere ao cérebro reptiliano. O que é isso? É a parte mais primitiva, mais instintiva, que está no núcleo do seu cérebro. É a parte que vai ser responsável para proteger e te fazer sobreviver. Então ela é movida por 2 grandes coisas: instinto de sobrevivência e de reprodução. Quando eu falo instinto de sobrevivência, é tudo e qualquer coisa que possa afetar a sua sobrevivência como indivíduo. E aí o cérebro não parou aí, ele se desenvolveu por uma parte do mamífero, que a parte que começou é o cérebro límbico, que vem a partir das emoções. Então, antes o réptil, uma cobra, um jacaré, ele só precisa estar atento às coisas básicas: comer, sobreviver. A partir do momento que ele se torna um mamífero, ele precisa do convívio social, ele precisa de afeto, ele precisa ser aceito pelo bando, porque tudo isso vai aumentar as suas chances de sobrevivência. Por exemplo, um macho que é rejeitado por uma fêmea diminui as probabilidades de acasalar com outras fêmeas em um bando, em uma tribo Neandertal, por exemplo. O que acontece? Hoje nós carregamos alguns medos relacionados a esse instinto de sobrevivência. Então, o primeiro cérebro está falando assim: eu quero sobreviver, na linguagem dele, que é uma linguagem muito instintiva, muito intuitiva, muito rápida. O próximo cérebro, ele vai traduzir esse comando para questões específicas. Então, o ser humano vai ter medos como, por exemplo, o medo do desconhecido, o medo de sentir-se sozinho, o medo da morte, o medo de ser rejeitado, o medo de magoar os outros, o medo de fracassar. E todos esses diferentes tipos de medo, por exemplo, eles vêm como um mecanismo de sobrevivência adaptado à realidade do cérebro do mamífero. É o cérebro que está preocupado com aquela questão de bando, com aquela questão coletiva. E o próximo, que a gente evoluiu, o neocórtex, a parte do raciocínio lógico, a parte dos pensamentos. Então vem o primeiro instinto, ele transforma numa emoção e transforma num pensamento. E aí nós agimos a partir dessa programação. Uma programação que associou por vários neurônios uma série de questões que tornam alguma coisa real. Por exemplo, nós associamos as coisas por prazer ou dor. Se você vai num lugar e experimentou o suco de laranja e você gostou do suco de laranja, associou aquela experiência, aquele sabor a prazer, naturalmente seu cérebro vai guardar essa informação. Prazer, está associado. E agora eu vou buscar repetir isso. Eu quero mais, eu quero sentir mais desse prazer. Porque o cérebro límbico, que é guiado pelas emoções, ele vai buscar esse prazer para te trazer bem-estar. Logo, seu comportamento de busca de prazer, dos seus hábitos, estão simplesmente repetindo o que seu cérebro armazenou como verdade do que te dá prazer. Por exemplo, se você gosta de jogar videogame, jogar algum esporte, praticar algum exercício físico, comer alguma comida específica, se relacionar, ter relações sexuais, ter amizades, tudo que você busca que te faça bem, seu cérebro associou prazer. E
ao mesmo tempo, o oposto ele associou à dor. Então, se eu busco prazer ao comer, eu fico triste ou busco afastar a ideia de passar fome ou a dor da comida. Basicamente, prazer e dor são as duas faces da mesma moeda. São as duas asas de uma borboleta que devem se mover em sincronia. No mesmo nível que eu gosto do meu computador, eu tenho medo de perder o meu computador. De alguma forma, porque eu zelo por ele. A questão é o quanto esse medo me domina, mas a gente já vai chegar lá. Então, basicamente, o nosso cérebro associa uma série de coisas do que é prazer e do que é dor. E aí ele vai buscar repetir essa informação. Só que o problema é quando a gente entra num hábito não tão saudável. Eu posso ter um pensamento, e aí que está a questão. O pensamento do neocórtex, que é a parte mais externa, ele afeta também a parte mais interna, que é o cérebro límbico, e a outra parte ainda mais interna, que é o cérebro reptiliano. Então eles estão interconectados como engrenagens, como partes da mesma coisa. Então um pensamento do tipo, será que aquela pessoa que eu amo vai chegar em casa na hora certa? Então uma pessoa te demorou para mandar uma mensagem e você está preocupado. Então o pensamento veio, por exemplo, será que está tudo bem? Aí em seguida você pergunta, será que aconteceu alguma coisa? O que pode ter acontecido? Ele pode ter sido assaltado, ela pode ter sido atropelada. Aí começa a vir um monte de imagens e tudo isso vai aumentando um sentimento de medo de perder quem você ama, por exemplo, e te faz se sentir ansioso. Então os pensamentos que não são a realidade são meros frutos da sua mente, são meros exercícios que vieram ou conscientemente ou inconscientemente. Às vezes o seu medo de perder quem você ama te faz criar pensamentos. E aí os pensamentos também controlam o que a gente sente. Qual que é o ponto central? Muitas vezes, para buscar um prazer, eu tô tão cansado, quer saber, vou tomar só uma tacinha de vinho. Ok, você começa assim, e de repente vira um hábito, e de repente quando você está estressado, você precisa beber mais, e de repente se torna um vício. Um outro hábito mental. Será que eu vou chegar na hora? Você faz essa pergunta. Essa pergunta te gera o hábito de perguntar serás. E esse hábito de perguntar serás, para te prevenir de uma dor e te buscar o alívio de chegar na hora, de não ouvir bronca, de uma série de coisas, que tem uma série, é sempre duas medidas, o que você vai ganhar e o que você não vai perder. Por exemplo, se eu chegar na hora, eu vou ganhar créditos, eu vou me sentir bem, eu vou passar a imagem de responsável. Se eu não chegar na hora, vão brigar comigo, eu vou passar uma imagem negativa, o oposto. Então, você é movido por essas duas forças, para te acordar, para fazer você acordar cedo e chegar na hora, por exemplo. Então a grande questão é que você pode parar e perguntar, será que eu vou chegar na hora? Aí você desenvolve o hábito de perguntar, será? E aí fica, será? E de repente você não está vivendo o presente e desenvolve uma ansiedade, desenvolve um pensamento generalizado, se aconteceu isso uma vez, vai acontecer sempre. E a gente cria hábitos mentais de julgar as pessoas, de criticar as pessoas, de fofocar, de remoer coisas ruins. Diversos pensamentos e comportamentos que não são saudáveis, que não foram escolhidos. Por exemplo, o que é bonito para você? Quando você busca um corpo de alguém que é atraente, seja um homem, uma mulher, não importa o gênero, não importa a opção sexual, não importa a roupa, não importa nada. Mas o que é bonito para você? O que é belo? O que te atrai? Você já parou para perguntar de onde veio esse aprendizado? O que te fez gostar mais desse tipo ou daquele? Daquele sabor ou do outro? Então, é muito importante perceber que isso veio de neuroassociações através da cultura, através da sua história pessoal, através das suas escolhas, através de infinitas fontes que você não teve poder de escolher. Então, por exemplo, sua mãe te conta que sofreu um grave acidente de carro e que carro é muito perigoso, e você pode ir armazenando essa experiência. Não necessariamente você viveu, mas você vai ouvindo aquilo e vai tornando aquilo real, vai virando um sentimento. É assim que eu falo que os pensamentos, as ideias caminham para o coração. Esse movimento de tornar real, tornar verdadeiro, acreditar, ele vem por duas fontes, ou por repetição, por frequência ou por intensidade. Ou por frequência ou por intensidade. Então, o que é vir por frequência? Todos os dias, quando você acorda de manhã, você pensa, putz, de novo eu tenho que trabalhar. Um pensamento que gera ainda mais desânimo. Ânimo é alma, vontade, vida, alegria, energia, potência. Desânimo, sem alma, sem vontade. Putz, de novo tenho que trabalhar. Um trabalho nota 4,5, 5, que eu tô lá por causa do dinheiro, que eu tô lá porque eu preciso.
e foco no problema. Então, através da frequência, todo dia um pouquinho de amargura, e de repente pode virar algum sintoma de ansiedade, de depressão, de angústia, de vazio existencial, de infelicidade. E assim veio pela frequência. O que é vir pela intensidade? De repente você está no trabalho, há 5, 10 anos, feliz, num relacionamento, seja lá onde for, e puf, você é demitido. Ou então a pessoa termina com você. Parece que caiu todas as suas projeções, todas as suas expectativas. Nossa, foi algo intenso que você não esperava. A vida te deu esse desafio que você não esperava. Isso foi algo que veio através da intensidade. Então os nossos aprendizados, eles vêm por esse caminho. Então um pai que fala para o filho, você é um burro, presta atenção, você é um distraído, ele está gerando pela frequência uma crença. Nós somos movidos por crenças. Um exemplo, eu outro dia estava saindo do Poupa Tempo, que é o lugar que faz documentos, que não poupa o tempo de ninguém. Eu vi um ônibus que eu precisava pegar, só que eu estava longe do ponto, não ia dar tempo. Aí eu acreditei, putz, não vai dar tempo, foi uma crença minha. Isso não me gerou nenhum pensamento, nenhuma emoção para gerar uma ação, não gerou nada de ação. Meu pensamento, minha pergunta interna foi, será que vai dar tempo? Acho que não. E já respondi, não vai dar. Então não gerou nenhum potencial de ação, não gerou nenhuma ação e eu não peguei o ônibus. Mas uns 3 segundos depois, passou um cara desesperado correndo, e começou a gritar, meu ônibus, meu ônibus, meu ônibus. E aí o ônibus parou. E eu aproveitei, entrei dentro, mas o que eu aprendi com essa experiência? Eu que gosto de filosofia, filosofar é trazer um pouco de aprendizado para cada vivência que você tem na vida. Ele acreditou, a crença dele foi, será que eu consigo? Eu preciso pegar esse ônibus, eu quero pegar, eu acredito que eu posso. Então gerou um potencial de ação, de pensamentos, de emoção e gerou ação. Ele saiu correndo, saiu gesticulando e gerou o resultado. Pode ser que o resultado não tivesse sido gerado? Sim, pode ser que não tivesse sido gerado. Mas a chance dele conseguir era infinitamente maior do que da minha, porque eu não tentei, eu não fui para a ação. Então a nossa ação, ela é fruto da nossa crença. Outro exemplo bem filosófico. Quando você chega na sua casa para acender a luz do corredor, da cozinha, da sala, seja lá o que for, você duvida que o interruptor vai acender, que a lâmpada vai acender quando você vai apertar? Provavelmente não, você não duvida que a lâmpada vai acender. Mas você tem certeza que ela vai acender? Também não. Você também não tem certeza. Pode ser que você aperte e a lâmpada tenha queimado. Só que não passa pela sua mente. Você simplesmente vai lá e faz. Por que você vai lá e faz? Porque você acredita que vai dar tudo certo. Você acredita que está tudo bem. Agora, essa é a sua crença interior lá, profunda, que talvez você não tenha consciência. Dinheiro não traz felicidade. Eu não sou merecedor. Eu não sou capaz. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou bonita o suficiente. Eu já sou velho demais, velha demais. Eu não sou tão inteligente. Então, se você tem algumas crenças que vieram através da frequência ou de alguma intensidade que você vivenciou e aquilo você sente. Não adianta falar 10 mil pessoas falarem para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, seja lá o que for, olha, você é lindo, você é linda, e a pessoa não sente. Porque o que faz diferença na nossa vida é o que a gente sente. O resto vem dos raciocínios, vem das ideias, vem fruto da nossa parte que pensa, da mente. O que a gente sente é o que comanda a nossa vida. Então, frequência e intensidade são partes fundamentais do que guia a nossa vida. E muito disso vem das nossas perguntas internas. Então, é muito importante se lembrar um pouco de como o cérebro funciona e de como a mente, os pensamentos podem influenciar o que a gente sente. Então, já que as coisas descem para o coração, já que as coisas a gente aprende, passa a sentir por intensidade e frequência, eu também mudo a maneira como eu vejo por intensidade e frequência. Quer um exemplo? Uma pessoa que eu amo muito fumava durante 30 anos. Então ele está habituado à frequência. É algo que já está natural, é um hábito, é um vício químico fortíssimo, dificílimo de parar. Quem fuma sabe. E o que acontece? Um dia, um médico chegou e falou assim, olha, você não vai ter mais do que 30 dias de vida se você continuar fumando. A sua vida está por um fio. Você tem que parar ou você vai morrer em até 30 dias. E essa mensagem, da maneira como foi falada, foi tão intensa que todas aquelas neuroassociações ligadas a prazer e fuga da dor do cigarro estavam tão enraigadas, mas a intensidade foi tão grande que criou-se algo novo, criou novas neuroassociações, novos neurônios.
a intensidade emocional superou aquela frequência e ele parou de fumar. Ele decidiu. Foi difícil, ele passou um mês muito complicado, mas ele superou essa experiência através da intensidade, através da frequência. Eu queria tanto melhorar meu corpo, começar a fazer exercício físico, mas não tenho disponibilidade. Facilite um hábito 20%. Deixa sua roupa ali, seu tênis, seus shorts de correr, sua camisa, seja lá o que for. Coloca o despertador, combina com alguém para te ajudar, vê vídeos para se motivar e vai, um pouquinho por dia. Faça 5 minutos, 10 minutos, de repente vira um hábito novo. Antes era difícil de acordar, depois começou a ficar um pouquinho mais simples, depois um pouquinho mais fácil, de repente ficou automático. Como é dirigir? Se você dirige ou anda de bicicleta ou toca algum instrumento, no começo era muita dificuldade, você precisava pensar e parecia que nada vai dar certo, porque é o aprendizado consciente. À medida em que ele vai se tornando hábito, vai se tornando inconsciente, ele vai descendo. E esse aprendizado vai descendo. E aí, na terapia, por exemplo, a gente faz com que esses aprendizados desçam. Então, olha que interessante, se você entendeu essa base, você sabe que as coisas vêm por frequência ou intensidade, você pode criar um programa mental, você pode criar uma meditação, você pode criar uma autoafirmação. Isso é muito forte. Não adianta você parar no espelho e falar: eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo. Mas se você busca isso, se você tá querendo mudar o que você sente, tá querendo desafiar a si mesmo, saiba, se você verdadeiramente acreditar que a lâmpada vai acender, que se você repetir com força, com crença, isso acontece, a coisa acontece. Vou te dar um exemplo. Tem uma história de um rapaz que foi pedir uma bênção para o padre, que ele estava com um problema muito sério, ele ia ter que fazer uma cirurgia muito séria, muito arriscada, ele foi pedir uma bênção por padre. Aí ele chegou: padre, eu quero te pedir uma bênção para que a cirurgia ocorra bem. Aí o padre falou: você está abençoado, a cirurgia vai correr bem. E aí eu te pergunto, o padre falando, eu te pergunto, por que você não pediu uma bênção para que você não precisasse fazer a cirurgia? E o rapaz falou: caramba, eu quero essa daí. Aí o padre: olha, não adianta, você está buscando, você acredita que a sua cirurgia vai dar certo, então ela já deu certo. Agora, se você acreditasse que você não precisasse mais, muito provavelmente você receberia essa bênção de não ter que fazer mais a cirurgia. Independente da questão religiosa, independente do que você acredita ou não, o ponto que eu quero trazer aqui é: o que você acredita que é possível? O que você acredita que não é possível? É o que é real. Se você acha que vai dar certo ou você acha que não vai dar certo, você está certo. Frase de Anthony Robbins: se você acha que é capaz ou acha que não é capaz, você está certo. A crença, o poder da crença. E como algo se torna uma verdade? A crença é uma verdade do que é certo e errado, do que é bonito e feio, do que é bom e ruim, do que é verdade e o que não é verdade. E é um sentimento, não adianta negar. Eu acredito, eu sinto muito medo de barata, de rato, É uma crença, é algo que está arraigado ali, que veio por frequência ou por intensidade. E é necessário fazer um trabalho em cima disso. Mas lembre-se, meditação, afastar de coisas negativas, tudo isso vai reduzir a frequência, vai reduzir a intensidade das coisas e vai começar a criar novos neurônios, novas neuroassociações. A grande mensagem desse vídeo é: você é capaz de conduzir a si próprio, se você decidir, se você se afirmar, se você focar no que você realmente quer, não ficar remoendo, mas focar na possibilidade de transformação. Como gerar intensidade? Como gerar frequência? Como decidir? Decisão vem de cisão. Mudar, eu vou por aqui, eu vou cortar, cisão, corte, chega dessa opção, agora eu quero essa. Através dos pensamentos, você pode conduzir as suas emoções e as coisas mais instintivas passam a estar sob o seu controle. Um outro exemplo que fala muito sobre isso: a minha avó, ela hoje está numa casa de repouso, alguém que eu amo muito. Em alguns momentos, eu estou guiado pela minha vontade de estar com ela, de levar uma comida, de conversar, de levar um doce, um mimo, de ouvir umas palestras que ela gosta, de estar na presença dela. Então eu estou guiado pela minha vontade, pela minha genuína vontade que vem da emoção, que vem de dentro. Só que também acontece, em alguns momentos, de vir aquele senso de culpa, aquele senso de responsabilidade, do tipo: nossa, faz uma semana que eu já não visito ela, eu tenho que
eu devo ir. E aí, essa reação tem essas duas possibilidades. Ou é pela minha verdade, que vem de dentro para fora, ou vem pelo meu medo, pela minha culpa. E aí, nesse próximo vídeo, eu quero trazer para vocês uma clareza, uma estratégia para você tomar consciência se o que você está fazendo é por vontade real, ou guiado por um medo, é o medo que está te controlando, a raiva que está te controlando, a culpa que está te controlando. O que é que está te controlando? Um exemplo para clarear isso melhor. Vamos supor que você quer ficar em casa de boa, assistindo um filme. Aí um monte de gente começa a te chamar, vamos passear, vamos no barzinho. Só que você tem medo de falar não. Você tem medo de magoar. E aí você fica em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? E muitas vezes você não é gentil com si próprio, você não é verdadeiro com o seu real desejo e acaba cedendo para algo que você no fundo não gostaria, no fundo não vai te fazer feliz. Então se você tem clareza do que você realmente quer, de quem você realmente é, você passa a conduzir os seus pensamentos, a ter consciência dos seus motores iniciais. Então esse primeiro vídeo é para lembrar-se o seguinte: através dos pensamentos, através desse neocórtex, a gente pode aprofundar mais, ir para o límbico, que é a parte emocional, e ainda mais profundo para o instintivo. Então você tem o poder, você tem a força de, através dos seus pensamentos, criar novos sentimentos. Uma dica muito rápida para isso: observe as suas perguntas internas. Se eu perguntar para você agora aí, olhe em volta do seu ambiente e veja quantas coisas verdes você consegue encontrar. Vamos supor que você olhe e fala, eu consegui ver 4 coisas verdes. Aí eu te pergunto, e quantas você viu vermelha? Talvez você não vá saber responder. Por quê? Porque o seu foco, a sua percepção, a sua pesquisa mental estava baseada em encontrar o verde e não o vermelho. Então você percebe muito mais, você está muito mais atento a isso. Talvez você já tenha reparado isso quando você queria comprar um celular, um carro, uma bicicleta, seja lá o que for. Começa a ver esse carro na rua, começa a ver esse celular, começa a ver um monte de loja, começa a aparecer loja de celular, parece que as coisas aparecem mais, porque você está fazendo as perguntas certas. Ao invés de se perguntar, por exemplo, por que eu não consigo emagrecer? Olha que pergunta mais poderosa. Que tal, como eu posso começar a emagrecer? Como eu posso pensar de forma a emagrecer? E algumas mudanças acontecem como o bambu chinês. O bambu chinês, quando a gente planta um bambu chinês, ele fica do mesmo tamanho durante anos, durante muito tempo. Ele fica lá do mesmo tamanho, parece que ele não cresce, não se desenvolve, nada muda. Mas ele está criando raízes suficientemente profundas para que de uma hora para outra ele possa crescer significativamente. Então, quando menos você espera, a mudança aconteceu, aquilo virou hábito. Você fala, nossa, o eu de antes era diferente, o eu de agora já sente diferente, já não reage tanto, já não fica bravo por causa daquilo, e assim por diante. Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria que você soubesse que você tem o poder de recondicionar o seu cérebro, porque foram neuroassociações que foram criadas com a sua consciência ou não, são valores que foram criados, são hábitos que foram criados com a sua consciência ou não, e são simplesmente conexões cerebrais. À medida em que você desconecta algumas e conecta novas, você cria novas maneiras de lidar com a vida, e você tem esse poder através da percepção dos seus pensamentos, de perceber eles de longe, afastá-los, observe que são meus pensamentos, são só pensamentos, observá-los, afastá-los. Além de observá-los, você pode também fazer boas perguntas, do tipo, eu fiquei com raiva do que o meu chefe falou, do meu colega falou. Ok, como eu gostaria de me sentir agora? Olha que pergunta poderosa, olha que pergunta que te traz novos patamares. Então você está mandando uma mensagem para o seu cérebro emocional falando assim, emoção, não faz sentido eu ficar com raiva, eu não vou ganhar nada nesse momento. Eu prefiro estar em paz, é como eu quero me sentir. Então observe que às vezes um pensamento que você tem desse tamanho te gera uma série de sentimentos e vira um hábito. Meu namorado, minha namorada não me manda mensagem quando eu chego, ou à noite, ou não me falam bom dia. Eles não me mandam mensagem porque não gostam de mim, porque eu não sou bom o suficiente, porque provavelmente está ficando com outra pessoa. E aí começa a vir um monte de pensamentos que não são construtivos. Então você começa a regar, como se fosse a planta do problema, regar a planta do mal-estar, focando no problema através de um pensamento. Mas se você percebe que é só um pensamento, você muda o foco e passa a focar em qual é a solução, o que eu realmente sinto, qual é a real responsabilidade minha, e assim por diante. Então essa é a primeira parte, a primeira base para você lembrar-se. Você é capaz de criar todas as neuroassociações, os neurônios, as conexões necessárias
para que você mude a sua vida, mude a maneira de ver a sua vida, mude a maneira de sentir a sua vida. Muito obrigado, até o próximo vídeo.